Fala, meus queridos! Meu nome é Francisco Tabosa e eu sou jornalista, sou também professor de redação, estou atualmente como vlogueiro e vou, junto a vocês, seguir falando, abordando aqui sobre a redação, em específico, o modelo de construção textual ímpar para o Enem, aquele que vocês irão fazer ao final do ano letivo. Observem ainda que na aula de hoje vamos falar especialmente em construir juntos uma produção textual, uma redação, em especial pautada nas provas passadas. Tranquilinho? Legalzinho? Segue o baile, vejam a vinheta. Bom, dito isso, a gente vai se pautar pelo texto motivador do ano passado e construir juntos uma obra a qual respeite aquilo que a redação exemplar vem exigir, produzindo a partir do que o Enem nos fornece. Olha só, eu vou aqui passar para o Google e lá vamos pesquisar para encontrar a prova do ano passado. Quando eu venho aqui para o Google, eu vou jogar para encontrar os modelos passados do Enem, simplesmente aqui provas e gabaritos. Óbvio, eu quero as provas e gabaritos do Enem, mas como é algo amplamente buscado, já é de fácil acesso no Google. Observem aqui, logo no primeiro link. Eu vou clicar e ele vai me redirecionar para a página onde eu vou encontrar as provas e gabaritos, aqui no site do INEP. Dentro dessas provas eu vou ressaltar algumas coisas. Por exemplo, esse finalzinho aqui, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Não é a prova que me interessa, eu quero a prova de ampla concorrência. E para encontrar a prova de ampla concorrência, eu vou selecionar este retângulo aqui, clicando nele e observando os anos que estão disponíveis. Obviamente, desde 98, a origem, o início do Enem, passando por todos os momentos, incluindo em 2009, quando ele chega a ser o novo Enem, quando ele muda para o âmbito nacional e se torna a prova tal qual ela é hoje. Vejam só, em alguns anos vocês vão encontrar o PPL, em outros não está disponível, mas na realidade essa diferenciação entre PPL, para os anos em que não aparece essa sigla, eles estão dentro do próprio ano. Se você abre o ano de 2018, o qual não tem demarcado aqui o PPL, dentro do ano vocês vão encontrar segmentada a prova para pessoas privadas de liberdade. Me interessa de 2019, de ampla concorrência, então vou clicar aqui apenas no ano de 2019, automaticamente ele já atualiza isso daqui. Para o ano de 2019, eu tenho aqui os cadernos do primeiro dia, os cadernos do segundo dia e essa diferenciação em cores. Tá? Lembrando, a prova ampliada e a super ampliada é a prova normal, apenas aumentando o tamanho da fonte, aumentando o tamanho da letra, aumentando as imagens também. A prova aqui em laranja é especial para Braille e Ledor, bem como a prova em verde é para Libras. Me interessa a prova normal de ampla concorrência, qualquer uma delas que eu venha selecionar. Eu vou pegar essa primeira aqui, simplesmente para abrir. Olha só, abrindo aqui o PDF, eu tenho a prova do ano passado, bem como as questões, bem como tudo que vai ser ofertado por aqui. Me interessa a redação, eu vou direto então selecionar aqui, lá a página 20, que é onde eu vou encontrar a minha redação. Veja, para o ano de 2019, ele abordou aqui como proposta textual a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu vou selecionar a canetinha aqui marcadora, vou colocar aqui o cozinha amarela para destacar o tema o qual eu vou abordar ao longo da minha produção textual. Se eu vou falar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu vou me pautar em primeira análise pelos textos motivadores. Olha só o que ele vem dizer aqui em cima, já dentro desse primeiro texto. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo, era um instrumento científico para produzir movimento e só poderia servir para pesquisas.
Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de ajustes científicos virou uma máquina de contar histórias, e eu vou demarcar aqui esse termo, para enormes plateias de geração em geração durante já quase meio século. Veja só, em especial vou marcar ali histórias simplesmente para demarcar que este termo não é um erro ortográfico, ele não se refere à história, se refere a uma construção artificial da história, se refere a algo criado pelo homem, no caso, pelo autor, no caso, por aquele que o conta. A história é uma invenção, é uma criação artificial da história, logo, não precisa estar pautada em nenhum aspecto real, e é basicamente o que o cinema faz. Ainda que possa, de fato, contar a história, normalmente, as obras cinematográficas são ficções, são histórias. Logo, eu tenho aqui dentro desse primeiro texto, o que me é interessante meramente esse fato de curiosidade do que o criador do cinema, o criador da máquina que permite hoje que imagens sejam reproduzidas em movimento, não acreditava em seu viés lúdico, não acreditava que pudesse servir para diversão. Bom, minimamente eu quero entender isso. Quando eu volto lá para o tema, eu vou entender sempre que todo tema no Enem vai trabalhar para mim dois assuntos, um genérico e um específico. Como assunto genérico aqui eu tenho cinema, é um assunto superficial. Como assunto específico eu tenho a democratização, não qualquer democratização, mas a própria democratização do cinema. Se eu tenho aqui ele falando sobre essa característica, essa curiosidade, no final ele remonta como o cinema virou uma máquina de contar histórias para plateias de geração em geração durante já quase um século. Eu tenho esse viés lúdico onde o cinema é utilizado para agrupar, para reunir pessoas. Minimamente, ao ler o texto, eu estou aqui com marcadores, estou aqui com canetas em especiais desse PDF. Lá na prova, apenas com a tua canetinha normal, caneta obviamente para Enem de tinta preta, você vai fazendo as marcações, vai selecionando as partes interessantes para posteriormente fazer o seu texto, para posteriormente entender o esqueleto textual, o qual você deverá apreciar. Lembrando sempre, o tema nunca diz a vertente da prova por si só, ele deva ser analisado sempre em conjunto aos textos motivadores. Bora lá? No texto 2 eu tenho aqui, Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Pega essa parte final aqui, que isso aqui vai dar a entender a representatividade que o cinema é capaz de formar, a representatividade que o cinema tende a propor e como isso é importante para o indivíduo, pois restitui a própria realidade, pois restitui a vida para o indivíduo. Se o cinema tem essa propriedade e ele se omite, se ele negligencia reconstruir a realidade de alguém, ele não aborda aquela pessoa, ele não acolhe aquela pessoa, ele segregaciona, segrega esse público, ele separa esse perfil de pessoas, tá? Tranquilinho? Vamos seguir a nossa análise. Aqui no texto 3, no texto motivador, eu tenho minimamente uma comparação entre o cinema e a televisão. Veja que nessa perspectiva ele está ponderando aqui diferenças entre o filme reproduzido no ambiente cinematográfico e o filme na televisão, o qual eu vou extrapolar para os portáteis, tá? Inclusive esse telefone que você está vendo aí é hoje uma tela capaz de reproduzir filmes, seja via YouTube, seja via serviços piratas, ou seja via streams que existem exclusivamente para esse princípio. Em especial vou destacar a Netflix, não é a única, mas em especial ela. Existem N outras produtoras de vídeo por streaming, como a própria Claro Video, como a Amazon Prime, como N outras aí que vocês vão encontrar no mercado. Mas entendam isso como um fato de democratização. O cinema, minimamente enquanto ambiente, ele exige transporte, ele exige alimentação, ele exige um custeio do ingresso e, eventualmente, para que você possa ver N filmes ao longo de um mês, você vai gastar proporcional à quantidade de filmes que você vem assistir. Pelos serviços de streaming ou pela reprodução dos filmes na TV aberta ou mesmo na TV paga, você tem um custo-benefício muito maior, onde você gasta menos para ter acesso a uma maior quantidade de filmes
Em especial, isso também elimina a necessidade de transporte. Desde que você tenha internet veloz o suficiente, você poderá ver qualquer filme disponível em qualquer lugar onde você esteja. Logo, é uma forma de democratizar o acesso para as distintas regiões. Bom, dito isso, vamos aqui para o texto 4, entender onde ele vai comparar a quantidade de salas de cinema existentes no Brasil. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. E note, se ele está dizendo aqui um parque vigoroso e descentralizado, já teve. Se já teve, não tem mais. Ou seja, um parque exibidor vigoroso, muitas salas de cinema, quer dizer que ele compara que hoje você tem poucas salas de cinema no Brasil, bem como descentralizado. Logo, existe uma centralização do cinema, onde dentro desse próprio texto ele vem me indicar onde estão as salas de cinema. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Olha só, se ele está mostrando que essa realidade do país mudou, ele vai contrapor esses números. Se a maior parte das salas eram no interior, hoje são nas capitais. Se eu tinha uma sala para cada 30 mil habitantes, hoje há uma quantidade muito menor de salas para uma quantidade muito maior de habitantes. Tranquilinho? Bora lá. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Ele está impondo aqui o que muda essa realidade anteriormente apresentada, o que muda isso que ele introduz lá no início do texto. Em 1997, e veja como ele começa a ressaltar os anos aqui como algo importante. Ele está marcando aqui 1975, posteriormente 1997. Chegamos a pouco mais de 1.000 salas, de 3.300 para 1.000. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Veja que ele volta a falar dessa relação aqui, a qual ele já havia falado antes, quando ele demarcava um para cada 30 mil. Ocorreu de forma concentrada. Olha aqui o termozinho. Antes ele chamou de descentralizado, agora chama de concentrado, ou seja, centralizado. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Olha a contraposição aos 80% de salas que haviam nos interiores, em cidades do interior. Ele agora dispõe uma geografia centralizada nas cidades, em especial nas áreas de mais alta renda. Populações inteiras ficaram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Ele relaciona ao longo desse texto aqui a disposição de salas de cinema em função da região geográfica determinada pela alta concentração de renda, pelas partes privilegiadas das cidades grandes, das capitais, em especial quando ele contrapõe os dados às cidades do interior. Veja que o texto chama atenção para a necessidade do cinema. Isso aqui vai muito além de ver filme. Isso aqui aborda a representatividade. Isso aqui aborda a busca por acolhimento social. Ou seja, não atender esse aspecto é um fator de segregação, de alienação social. Vamos entender essa análise e partir para a nossa proposição textual. Se eu identifico a minha problemática como essa segregação social, eu desenvolvo a partir disso teses. E vejam só, eu vou abrir aqui um texto modelo, onde eu venho a estudar dentro da minha proposta textual, dentro da minha construção textual, o que eu tenho que inferir como tese. Aqui no meu primeiro parágrafo, na minha introdução, eu tenho obrigatoriamente que ter apresentado uma referência ao tema, uma contextualização e as minhas teses. Veja só que, para Émile Durkheim, antropólogo francês, eu tenho em primeiro plano Émile Durkheim, que é a minha autoridade. Antropólogo francês é a minha configuração da autoria. O indivíduo atua conforme sua vivência e aprendizado tocante ao contexto no qual se insere, a saber de suas origens e de quais condições depende. Veja
que nesse primeiro momento eu tenho aqui uma contextualização. No entanto, em se tratando do acesso igualitário aos cinemas, olha a minha referência ao tema aparecendo. Democratização do acesso ao cinema, acesso igualitário, equitatividade. A realidade apresenta aqueles que o têm e desconhecem os desafios de outrem, os desafios dos outros, assim como os desafiados. Uma vez que eu falo daqueles que são privilegiados e desconhecedores dos desafios dos outros, esses outros que são desafiados são retomados aqui pelo termo, um joguinho de palavras, onde eu venho falar aqui sobre os menos favorecidos, assim como os desafiados, os quais negligenciam a necessidade de vivenciar o referido meio, uma vez que existe uma parcela da população que é privilegiada e, sendo representada naquele meio ao qual vão assistir, elas não conhecem a realidade daqueles que são desafiados, daqueles que têm dificuldades, daqueles que não são privilegiados, para que tenham acesso ao cinema, bem como estes que são separados, que não são representados no cinema, eles desconhecem, pela falta de vivência, a real necessidade de experimentar aquele ambiente. Os dois eu contraponho aqui, dentro desse período que traz da minha contextualização sua relevância para com o meu tema, bem como finaliza aqui esse parágrafo falando sobre as minhas teses, causas ou consequências da minha problemática, causas ou consequências dessa segregação social. Esse contexto promove a segregação de camadas sociais, bem como perpetua nas produções cinematográficas o fetichismo da inclusão. Veja que eu abordo aqui em primeiro plano a promoção da segregação das camadas sociais, uma consequência a partir do fenômeno que eu exponho, bem como perpetua nas produções cinematográficas o fetichismo da inclusão. Veja que, uma vez que o cinema, e isso mais uma vez é uma consequência, veja que uma vez que o cinema propõe ao indivíduo uma representação fetiosa, ele pode até retratar o nordestino, por exemplo, dentro de uma produção. Mas, quando retratado, normalmente o nordestino atua em papéis secundários, atua como um subalterno e é completamente estereotipado. No mais, além de ser representado no cinema de forma estereotipada, muitas vezes o mesmo não tem acesso à produção. Logo, essa inclusão fetichosamente proposta não passa de uma falácia denunciada aqui pela minha tese. Vamos aos próximos parágrafos buscando a defesa dessas teses, a prova de que são reais. Em primeira análise, e sempre venho a rememorar isso aqui para vocês, um conectivo de topo de parágrafo, mostrando ao meu corretor que eu tenho noção daquilo que o Enem vem a me exigir, facilitando a sua identificação. Se eu preciso de um conectivo em cada período fazendo referência ao anterior e em cada parágrafo fazendo referência ao anterior, eu venho sempre no início deles dispor esse conectivo, facilitando sua identificação. Em especial, chama atenção para esses conectivos de topo de parágrafo, os quais, a partir do segundo parágrafo, sempre farei presente para facilitar a leitura do meu corretor. Não é obrigado que seja a primeira palavra, mas tem que conter no primeiro período. Para facilitar, coloco logo no iniciozinho, já retoma, já me garante esse elemento e eu posso construir o texto a partir de então, sem medo. Toda a real conjuntura dessa área de cinema atende aos interesses aristocratas e mercantilizados da comercialização dos filmes. Interesses aristocratas e mercantilizados. Os interesses são vendidos, os interesses são negociados. E aqui há meio que uma metalinguagem quando eu falo de interesses negociados para a comercialização de filmes. Tudo aqui atende a uma lógica capitalista, a uma lógica de produção de riqueza em função da apropriação da indústria cultural. Veja que eu poderia elencar aqui então a Escola de Frankfurt. Não é necessariamente a autoridade escolhida para o parágrafo, mas poderia ser. Veja só, dificilmente um pobre, morador das periferias, urbanas ou não, será representado de modo igualitário nas obras, desprovido dos cavilosos estereótipos que sempre o acompanham quando representado ele é. Estereótipos cavilosos, preconceituosos, maldosos, pejorativos. Dificilmente o pobre, morador das periferias,
segregados, áreas afastadas. Essas periferias contidas dentro dos centros urbanos ou não, mais afastados ainda, em interiores, em pequenos povoados e vilarejos, em zonas de maior reclusão social. Logo, aqui estou destacando aquele que dificilmente venha ter acesso a uma sala de cinema, aquele que dificilmente venha compreender o fenômeno no qual está envolvido e qual a real importância de sua participação nele. Há, portanto, uma inversão. Nesse momento, já tenho aqui provido um começo de defesa da tese 2. Ao apresentar as duas teses lá na introdução, eu posso defendê-las em ordem, a primeira tese no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a segunda tese no segundo parágrafo de desenvolvimento, ou posso trocar, defender primeiro a segunda tese para depois a primeira. Não é tão comum, mas é possível, posso fazer. O que eu não posso é abordar as duas teses em um único parágrafo. Cada tese é uma ideia central, a qual pautará a construção do parágrafo, seguida de ideias adjacentes para sustentar a sua veracidade, para defender, para provar que é um problema real. Veja só, continuando aqui, isso ocorre devido à ignorância, para não chamar de falta de interesse, aqui onde eu classifico essa ignorância como falta de interesse, demarcando de modo caviloso, de modo intrínseco, que toda ignorância é uma falta de interesse, seja ele por conhecimento ou não, aqui nessa passagem, ressaltando a minha opinião dentro daquilo que eu venho a expor como ignorância, dentro daquilo que eu venho a expor relacionando a minha contextualização, as minhas defesas, a minha tese. Veja só, cadê aqui? Por parte daqueles que consomem a supracitada produção e não são incitados à insatisfação. O que, na visão de Oscar Wilde, escritor irlandês, é o primeiro passo para o progresso. Na frase de Oscar Wilde, na citação dele, ele ressalta a insatisfação como o primeiro passo para o progresso. Dessa vez, eu retomo de modo indireto o pensamento de Oscar Wilde. E veja, no primeiro plano eu analiso um sociólogo, um antropólogo, Henry Durkheim. Em segundo plano, aqui já no segundo parágrafo, no primeiro desenvolvimento, eu abordo um escritor. Variar a área do conhecimento é demonstrar ao meu corretor que eu tenho propriedade sobre aquilo que falo. Logo, é um recurso interessante, sempre que possível a ser feito. Veja só, defendi minha segunda tese, apresento minha autoridade, que é Oscar Wilde, configuro minha autoridade, tenho ideias adjacentes, demarco minha opinião, mostro aqui tudo que o meu parágrafo exige. Lá no segundo parágrafo, volto aqui novamente com o conectivo de topo de parágrafo, dessa vez ressaltando o paralelismo. Se eu marco aqui em primeira análise, em segunda análise acompanha meu próximo parágrafo. Se eu marco aqui a priori, a posteriori acompanha meu segundo parágrafo. Se eu marco aqui em primeira instância, no segundo parágrafo, em segunda instância, primeiramente, segundamente, e sempre mantendo essa sintaxe paralela entre as ideias que eu construo. Veja só, é dada ênfase à condição humilhante e subalterna das classes menos privilegiadas, uma vez que a falta de representatividade e acolhimento faz da cinematografia, e aqui existe um termo que remete à arte do cinema, traçando mais um jogo de palavras entre cinematografia e arte de levantar barreiras invisíveis entre as camadas sociais. Você não vai ver de fato uma barreira segregando, afastando as pessoas, mas elas existem e são perpetuadas por essa falta de acolhimento, por essa falta de representatividade dentro dos filmes. Aqui demarcado, mais uma vez de modo enfático, a minha opinião acerca daquilo que eu verso. Esse viés transforma em letra morta o primeiro artigo da Carta Magna. Lembrando, Carta Magna é a Constituição Federal, em especial a Constituição vigente, a CF de 88. Tranquilinho? Dando sequência aqui. Entre vírgulas, um aposto explicativo ressaltando qual é o primeiro artigo da Carta Magna. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Veja que aqui eu demarco o artigo o qual eu chamo de letra morta, presente este na Carta Magna, expondo as desigualdades que o privilégio social pode ofertar, uma vez que para alguns o artigo presente na Carta Magna, na Constituição Federal, que deveria servir a todos, para alguns ele é válido e para outros não, é um dos privilégios que a sociedade aristocrata pode fornecer. É um dos privilégios
onde eu tenho aqui uma camada social favorecida em detrimento de outra, exposta no meu texto, abordando aqui a tese 1, mostrando essa diferença, essa separação entre as camadas sociais, tanto pela minha citação, quanto pela criação de barreiras invisíveis, onde eu trago pela minha contextualização. Mais um parágrafo ímpar, mais um parágrafo exemplar. Por fim, eu devo ressaltar minha proposta de intervenção. Novamente, um conectivo de topo de parágrafo, e aqui eu chamo a atenção para não colocar conclui-se. Você não tem por que dizer ao seu corretor que a conclusão é uma conclusão, que a proposta de intervenção é uma proposta de intervenção. Logo, ignora o conclui-se e parte para um outro conectivo, como por exemplo o destarte, como por exemplo o logo, como por exemplo, portanto. Dada a sequência, já introduzo de maneira direta a minha ação ou o meu agente interventor, a minha proposta de intervenção, de modo a facilitar a identificação dos elementos, de modo a sanar todas as teses apresentadas por ações possíveis. Devo lembrar, a ação ela tem que ser possível, não pode ser uma ação impossível, não pode ser algo utópico. A ação tem que sanar todas as teses. Se não o fizer, tem que ser criada mais de uma ação. Um número infinito de ações até que todas as teses estejam sanadas. Se eu apresento duas teses, como de fato eu fiz, eu poderia criar uma ação, como de fato eu fiz, que sana as duas teses, ou criar uma outra ação, cada ação para uma tese, respectivamente, abordando tese 1 e tese 2, solucionando aquilo que eu apresento e intervindo sobre aquilo que eu construo o meu texto. Bora lá! Cabe ao Poder Legislativo. Então, eu tenho aqui Poder Legislativo como a minha autoridade. E quem é o Poder Legislativo? O que é que ele faz? Ele é responsável pela elaboração de leis e pela fiscalização. Isso aqui é uma atribuição de característica ao Poder Legislativo. Isso aqui é um aposto explicativo que acrescenta informação ao Poder Legislativo. Isso aqui é um detalhamento. Eu tenho um agente interventor, eu tenho um detalhamento do agente interventor. Propor, e olha lá, o verbo começando uma ação, mecanismos legais para ampliar o alcance à sétima arte. Veja só, esses mecanismos legais que visam a ampliação da sétima arte, que visam a ampliação do alcance à sétima arte, constituem aqui uma ação. Uma ação que precisa ser feita de uma forma apresentada por duas possibilidades de execução, seja por meio da imposição de um ingresso popular, seja pela facilitação dos serviços de streaming. Uma vez que o cinema ele enfrenta, dentre os problemas que lhe surgem para o acolhimento do público, o ingresso, o custeio da entrada, ter um ingresso popular facilitaria a uma parcela menos favorecida da população que fosse ver os filmes, bem como a uma parcela mais distante, presente nos interiores, onde não existem cinemas, eles precisam se deslocar. Criar uma sala de cinema em cada interior é algo irreal, mas que poderia ser contornado, uma vez que os próprios textos motivadores me apresentam a TV como alternativa pelos serviços de streaming, os quais eu imponho aqui ao Legislativo a possibilidade de facilitá-los, seja por meio, por exemplo, da inclusão da internet rápida e acessível a todos como um bem essencial à população. O Estado, como um modo geral, deveria propor isso, uma vez que o Legislativo impunha aos governantes, imponha aos poderes públicos. O Legislativo ele tem poder para designar funções aos outros através da elaboração de leis, através da fiscalização daquilo que é proposto, mas não é cumprido. Eu tenho aqui duas formas de realizar essa ação. Eu tenho aqui duas maneiras que vão contar com uma só. Veja aqui que em dado momento tem aqui, para ampliar, para asseverar, para. Vamos substituir esse segundo para. Bota aqui com fito de, com a finalidade de, porque aqui vai inserir a minha finalidade, o objetivo de ter construído essa proposta de intervenção. Asseverar, e veja que eu volto a retomar algumas palavras lá do tema, garantindo mais uma vez a unidade textual acerca daquilo que a prova propõe, para asseverar, de modo igualitário e democrático, a experimentação de filmes. Veja que dentro dessa construção eu tenho aqui um último elemento, uma finalidade, demarcando os 5 necessários e existentes à minha construção textual. Uma vez que o faço, eu tenho um texto exemplar
eu tenho aqui uma produção que venha a atender os critérios mínimos para a construção de um texto preciso dentro do Enem. Isso aqui é a produção base. Isso aqui é o papel que deve ser seguido, é o guia, é o roteiro, a partir, é claro, de uma elaboração prévia de um modelo textual que eu preciso organizar os meus pensamentos, que eu preciso organizar minhas ideias. Senhores, por enquanto ficamos por aqui e voltamos na próxima aula, propondo um novo tema, propondo uma nova forma de construir, falando também sobre as teses, os possíveis modelos que podemos escolher, as possíveis formas de relacionar estas teses. Beijinho no coração e até a próxima!